Boa tarde, gente. Boa tarde. Pessoal, hoje, na nossa aula de informática, a gente vai ver um pouco sobre a história da internet, né? Alguém sabe dizer quando é que foi que começou? Tem algum palpite? Quando foi que começou a internet? Onde foi que começou? E pessoal, Acho que a internet começou a surgir lá pela Segunda Guerra Mundial, por aí. Segunda Guerra Mundial. Mais alguém? Tem alguma ideia? Complementar? E os 1969. computadores, e os 19... computadores, os computadores eram gigantescos e não tinham tela. Era só aquelas luzinhas. E só servia para fazer cálculo, né? Só servia para fazer E cálculo. comunicação em baixa qualidade. Isso. Mas a comunicação veio um pouquinho depois. Alguém falou 1969, né? Nos anos Foi 60. eu. Pronto. A internet, ela vai surgir nessa época, certo, pessoal? Vai surgir na Guerra Fria. Alguém lembra o que é a Guerra Fria? É uma guerra que Foi não uma tem guerra. violência, apenas xingamento. Isso, uma guerra que não tem armas, né? Uma Essa guerra que não é uma guerra. Uma guerra que não é uma guerra. Essencialmente foi isso, né? A Guerra Fria. Vocês lembram os principais países que participaram da Guerra Fria? Não. Ó, Deixa eu ver. alguém lembra? Estados Foi Unidos a, não precisa nem falar, porque ele tá em toda a guerra. foi a União Soviética, Exatamente. que hoje é os. Estados Unidos e A Alemanha estava também, se não me engano. a A União Soviética. Alemanha, mais ou menos, porque a Alemanha ela estava totalmente destruída, ela foi totalmente União arrasada. Soviética. Isso, foram os dois principais países, né? A Rússia tá em toda a guerra existente também, igual os Estados Unidos. A Rússia, até então não era a Rússia, né? A Rússia só passa a ser O URSS. denominado Rússia, acho que em 1989, antes era a União Soviética, né? E é justamente isso. A internet, ela vai surgir nesse contexto da Guerra Fria, certo, pessoal? A internet ela vai surgir nesse ambiente. Por que é chamado Guerra Fria, né? Vocês até falaram. É uma guerra que não aconteceu entre aspas. Era uma guerra para mostrar qual país era mais soberano, né? Qual país tinha maior potência, maior exército, maior quantidade de armas. É tanto que a corrida espacial, né? Vocês lembram quem foi que lançou o primeiro foguete, mandou o homem para a Lua? Os Estados Não, eu Unidos. acho que foi a Rússia, a União Soviética. A União Soviética, ela lançou o primeiro foguete, certo? Ela mandou o primeiro homem para o espaço. Não, desculpa, Aí ela mandou depois, o primeiro ser vivo, né? Que foi o cachorrinho. Eu não lembro agora o nome do cachorro. Milo. Mandou o primeiro satélite. E os Estados Unidos, para responder, né? Porque a Rússia estava dominando essa tecnologia espacial, Que não era mandou astronauta, era cosmonauta. cosmonauta, né? É tanto para diferenciar até hoje em dia o programa espacial russo não é tão não foi desativado, né? Mas até os anos 2000 eles ainda mantinham isso. Quem era quem viajava pela estação espacial russa, né? Pelo governo russo era cosmonauta, né? Não é astronauta. Astronauta é da NASA, certo? Mas por que eu estou dizendo isso, pessoal? Para a gente entender como é que a internet se tornou isso que a gente conhece, né? A gente como é que ela era no início, para que ela servia e hoje em dia acho que ninguém consegue ver sem internet, né? É incrível que o pessoal consegue viver sem energia. Sim, viver entre aspas, né? Passar um dia ou 2 dias sem energia, mas sem internet não dá, né? Passar 1, 2 dias, a maioria das pessoas. Inclusive, a gente tá usando internet agora. Inclusive, a gente está usando a internet, né? Para estudar, para dar aula, para assistir aula. A internet é praticamente tudo, né? Vai desde ao que você está assistindo na TV, no YouTube, porque a televisão hoje em dia eu acredito que vocês mal assistem TV, né? Se botar na TV é para ver o YouTube ou para ver o Twitch ou ver outros aplicativos. Mas vamos lá. Ó, vou mostrar para vocês, pessoal, uma capa
de 1999, ó. Deixa eu só reduzir aqui o- Só para vocês verem a manchete, como era em 1999 a internet, ó. Olha a capa dessa revista, ó. Olha as manchetes, ó. Paquera, no meu micro, no seu. Deixa eu ver o que mais. O fim do CD. A moça aqui com o MP3, né? O MP3 estava nascendo aqui, as músicas em MP3, certo? Olha como é que era a internet a música na internet, né? O fim do CD. É aqui, é nessa época, no final dos anos 90, que o download por música ele vai se iniciar, né? E aqui, paquera, como é? E é bem apelativo, né? Se vocês verem a capa aqui, né, da revista, é bem chamativo, né? Aí 300 sites incríveis para você curtir em novembro. Aí tem de moto, tem sites, tem até sites que para menores de 18, que são para maiores de 18 anos, né, de cinema, viagem. Era aqui que a internet estava começando a se popularizar, certo? Esse rapaz aqui, vocês conhecem? Acho que todo mundo conhece, né? Authentic Game é o Marco Túlio, né? O Authentic Games, né? Em 2017 ele chegou em 12 milhões de seguidores. Eu acredito que isso aqui não seja no YouTube. Deve ser nas redes sociais dele. E ele chegou a 5, Instagram. eu acredito que foi no Instagram, né? E chegou a 5 bilhões de visualizações. Olha o tamanho da pessoa que chega em 2017, né? Vamos lá, passar. É aqui mostra como a internet mudou o comportamento das pessoas, né? Ó, a revista Time está mostrando isso, principalmente a era da selfie, né? Porque antes, no começo da internet, essa questão de selfie não existia, né? Praticamente. O pessoal E o tirava nome foto. também não. Como é? E o nome selfie também não. Pois é, o pessoal tirava foto normal, né? Pedia algum estranho, alguma pessoa que estava passando, tira a foto aqui nossa e tal. A Aqui é partir dos anos retrato. 2000, batia um retrato, certo? Antigamente, pelo menos, dava pra socializar melhor por causa que não tinha câmera frontal. Tira aqui a foto pra mim, daí surge amigo. Aquelas câmeras mais antigas, né? Não existia essa. Não tinha um visor para você olhar, né? Ou então virava o celular pra bater com a câmera. E tinha que torcer para ficar no enquadramento, né? Era Hum. triste, meu Deus do céu. Para vocês verem como a internet ela enraizou tanto na nossa vida, ó, que ela mudou até o nosso comportamento, né? Aqui mostra um outro exemplo, ó, da Apple, né? Olha o valor que a Apple atingiu. Peraí, pessoal, só um minutinho. Peraí, só um instante. Pessoal, aqui é mostrando a Apple, né? Olha o valor. Ó, pessoal, aqui é mostrando a Apple, né? Olha o valor que essa empresa de celular, né? Não só celular, né? De computadores Também em não, geral. celular 12 mil conto. Mas assim, é 12 aqui no Brasil, né? Porque é bem desvalorizado. Mas eu acredito que lá nos Estados Unidos, um celular da Apple é menos de $1.000, se eu não me engano. Eu acho que chega a ser 900, $1.000 no máximo, certo? Olha o valor que uma empresa de tecnologia, né, uma empresa que utiliza muito a internet, conseguiu atingir, né? Chegou a $1 trilhão, certo? Outro aqui, ó. Passamos cerca de 50 minutos a mais em um restaurante, certo? Isso aqui é um dos fatores que mais atingiu os restaurantes. Por que é problema você passar muito tempo no restaurante? Por que é problema para os donos, né, do restaurante? Porque se você passa mais tempo, você está ocupando a mesa de Um quem... iPhone 11 nos Estados Unidos são $1.400. 1.400?
Eu imaginei É, que era menos. 1.400 é um valor bem. Mas se for converter, ó, 1.400 e o dólar ontem estava 5,50, o iPhone 12 era para ser uns 7 mil reais, né? 7, 8 mil reais. Se fosse uma conversão direta, né? Mas tem um imposto, tem tudo essa demanda de dinheiro, demanda de imposto, demanda de produtos, que faz o valor da Apple aumentar, né? O valor do o celular da iPhone Apple. 8 é US$ 449. O 8 tá nesse preço, só que era mais barato. Imaginei que era mais barato, porque o 8 é de 2019, né? Se eu não me engano. Acho que é 2019 ou é 2018. Ó, pessoal, aqui tem mostrando até donos de restaurante, ó, que estão pedindo a proibição da internet, né? Mas vamos lá. Como foi que a internet surgiu, né? A internet, ó, como falaram, ela surgiu em 1969, ó, que foi a primeira criação de uma rede, ó, chamada ARPANET, certo? Em 83, ó, a ARPANET vai migrar sua rede, certo, para um IP maior, para um IP mais global, certo? Então, de 69 a 83, a ARPANET, né, até então, ela passa por uma mudança muito grande e chega a nível mundial. A ARPANET, né, ó, por que é a ARPA, né? Aí tem o um nome aqui em inglês, né, Advanced Research Projects Agência, que garante a comunicação emergencial em meio à Guerra Fria. Então, nessa época, nos anos 60, nos anos 70, a internet era utilizada, né, a ARPANET, né, era utilizada para esses fins de guerra, né, para comunicações principalmente entre países, certo? Comunicações sigilosas. Então, nessa época, a internet ela não era utilizada pelos civis, né? Era só para fim militar. Basicamente como era o computador, né? Nos anos 50, nos anos 40. Aí em 1972, ó, foi criado o e-mail, certo? Primeiro e-mail, ó, a gente acha que é mais recente, né? Mas a primeira rede de e-mails, ó, vai ser criada em 1972 e é incorporada a ARPANET, né? Em 72 também, ó, surge a BBS, né, que permite uma ligação via telefone a um sistema do seu computador. Era mais ou menos assim, ó. Nessa época não existia o Windows, né, ainda. Não existia esses sistemas operacionais que a gente conhece. Em 72 foi possível criar essa parte de fazer ligações para um computador, né? Em 82, ó, a ARPANET começa a usar um novo protocolo, né, um novo tipo de transmissão chamado TCP, que é bem parecido com o que a gente utiliza hoje em dia. Em 84, ó, o Steve Jobs ele vai lançar o primeiro computador dele, né, o Macintosh 1, com a interface gráfica, ele já vai ter mouse, vai surgir também o DNS, né, que aí você vai conseguir ter a possibilidade de vários endereços, né? Aqui mostra, ó, ele utilizando vários endereços de internet, ó. Em 85, ó, é só aí que o Bill Gates vai lançar o primeiro Windows, né? O primeiro sistema operacional, que é bem diferente do que a gente conhece hoje em dia, né? O Windows 10. Em 89, ó, o Tim Berners, ele da Organização Europeia, vai criar um projeto, né, de hipertexto permitindo que as pessoas trabalhassem em conjunto, combinando o seu conhecimento numa rede de documentos. É só em 89 que, com a internet se popularizando, mas não se popularizando entre todos os países, né? Era principalmente entre os países mais ricos, é onde eles vão conseguir trabalhar em conjunto para tentar desenvolver melhor essa rede, né? Eles viram que essa rede, essa interconexão entre os países, entre as pessoas, era algo que era bem lucrativo, né? Era algo que era bem vantajoso. Em 91, ó, a web funcionou primeiro dentro do primeiro CERN, né? Que foi disponibilizado mundialmente. Ele foi o primeiro aluno, né, que conseguiu coordenar isso, e ele foi a primeira pessoa que começou a criar o www. Que eu acho que vocês nem
Não sei se vocês... É porque já tá Eu sei o tanto... significado. Pronto, qual seria o significado? www? Se eu não me engano, é website. Alguma coisa web. Acho que é Web, World, alguma coisa. Eu também não lembro o que é esse www. Mas ele já é tão... Ele já está dentro do Google, né? Você nem precisa colocar www. Antigamente, nos anos 2000, você ainda precisava colocar essas 3 letrinhas para você conseguir entrar no site. Hoje em dia não. Hoje em dia o Google já incorporou isso. O Google Chrome, o Internet Explorer, você coloca só um nome que ele já tenta pesquisar. Em 93, ó, vão ser criados os primeiros navegadores gráficos, né? O que é mais ou menos parecido com o que a gente conhece hoje em dia, mas olha como era, ó. Era todo preto e branco, Lembrei. né? Lembrei o que significa www. Deixa eu só passar o avião aqui, pessoal. World Wide Web. Não foi o que eu falei, caramba. World World Wide Web. Wide Web. Pronto. Eu juro, eu não pesquisei. Não, tranquilo, tranquilo. Mas esse www era mais para fazer essa conexão mundial, certo? Era esse www na frente e no final sempre tinha a sigla do país. Era .br, .eu, .ue, mas hoje em dia a gente nem utiliza mais isso. Depois tinha o .com, né? Isso aí é antes do BR. Não, a sigla do país vinha sempre no final do site, certo? Por exemplo, Se não ser encaminhado para um outro lado da China. pronto. É porque assim, eu não sei dizer se ainda é utilizado essas siglas, certo? Tipo .com.br, né? Tipo para sites brasileiros, né? No final sempre tinha que ter o .br, porque aí ele era redirecionado para uma plataforma do Brasil, para um servidor brasileiro, certo? Quando a gente colocava assim .com.eu, se eu não me engano, EU Europa. ou é Europa ou é Estados Unidos. Acho que Europa é UE, de União Europeia. Eu não lembro bem, mas tinha sempre uma sigla do país no final. Mas hoje em dia, esses navegadores eles já colocam isso embutido no site. Aí você nem sabe se você está entrando no site americano. Sabe assim porque está em outra língua, né? Você entrar no site japonês, ele vai estar em outra língua, mas você coloca lá no tradutor, né? Tem uma extensão lá no Google que você coloca um tradutor e ele traduz para você, certo? Traduz, mas dá para entender as coisas. Traduz aquela tradução, mas já foi bem pior, certo? As traduções que tinham era a tradução português de Portugal. Era estilo, não sei se vocês já jogaram God of War 3, que é em português de Portugal. Era mais ou menos naquele estilo ali, certo? Aí, pessoal, os sites, o início dos sites, né, em 93, com www, né, e com gráficos, eles eram mais ou menos assim, ó. Certo? Em 94, ó, já começou a ter cores, ó. Eu cheguei a usar, não cheguei a usar um site desse não, mas Esse Yahoo aí tem até hoje. o Yahoo. Só que já os servidores dele. Pois é, o Yahoo, pessoal, foi um dos maiores buscadores. Aqui é o buscador. A Google só vai passar a existir depois, mas o Yahoo dominou a internet nos anos 90. Era o Yahoo e o KD, certo? O KD já não existe mais, eu acho que o KD durou uns 10 anos. No começo dos anos de 2010 ele já deixou de existir, mas o Yahoo ele ainda tá... Ele ainda existe, mas eu acredito que ele tá para ser desativado, né? Não sei se vocês têm alguma notícia do Yahoo, se vocês viram alguma notícia. Yahoo ia ser desativado ano passado, mas adiaram. É porque o Google domina tanto, né, que não dá espaço para outros buscadores. Mas o Yahoo era um bom buscador para a época, né? Para a época ele era um bom buscador. Ele era um bom buscador. Olha quando é que ele foi criado, né? Já faz 25, 26, 27 anos, né? Aí, em 94, tem o Netscape, né? Que era
Era uma plataforma, né, que você conseguia imprimir, você conseguia entrar na internet, conseguia fazer busca. Era um tipo de buscador mais robusto, certo? Que também não existe mais, né? Em 1900, só em 95, né, que ela vai chegar no Brasil, né? A internet em 95 passa a ser utilizada no Brasil. Em 95 vai surgir também a Amazon, né? A eBay nos Estados Unidos. A eBay Eles vai, Amazon, eu nem sabia. a Amazon já é bem. Ela não começou na internet, né, em si. Ela começava como. Ela existia, mas era um site, não era de vendas ainda, era para ser trocas de produtos entre usuários. Tipo, tu tinha um produto que eu queria, um objeto, sei lá, um mouse, um teclado, e eu tinha um produto que eu queria, que tu queria que eu tinha. Aí a gente fazia essa troca através da Amazon, certo? Em 95 passa a surgir o, nem sei se é avô ou é bisavô do WhatsApp, certo? Que é o Mirk, que ele vai proporcionar, né, com que usuários conversem entre si e compartilhem arquivos no mundo todo, certo? Então era essa plataforma aqui, ó. Ele ainda existe. Não, eu acho que vocês não tem como vocês terem chegar a ter usado o Mirk, né? Porque o Mirk foi desativado há muito tempo. Mas É ele até é. que impossível, né? Porque a gente nasceu em 2000 pra lá, Não, 2005 pra lá. mas o Mirk ele funcionou, eu acho que até 2007, 2008. Ele ainda durou um bom tempo. Ele foi criado em 95, mas ele durou ainda um tempinho. Aí quando chegou o MSN, aí acabou. Quando o MSN ele se popularizou, o Mirk é como se fosse o pai do MSN. Não sei se vocês chegaram a utilizar ou sabem Meu o que é é pai do MSN. WhatsApp. Certo? Mas o Mirk era mais. Isso aqui, pessoal, era a última tecnologia. Isso aqui a gente passava o dia todo conversando com pessoas era como se fosse, não sei se vocês já utilizaram, espero que não, porque o bate-papo da UOL. Aquele bate-papo da UOL, isso aqui era antes do bate-papo da UOL, mas sem o que o bate-papo da UOL tem, né? E ali não serve para nada aqueles bate-papos, aquelas salas. Em 1996, né, vai começar o Flash, né, que é os primeiros desenhos com movimentos que as pessoas conseguiam fazer em casa, certo? Vai No nascer caso, digitalmente, né? como é? No caso, digitalmente. Isso, assim, esse movimento de animação existia, mas era mais para produtoras, né? Por exemplo, o Disney, o Walt Disney, ele utiliza isso desde os anos 40, anos 30. O Flash era um programa que a gente conseguia utilizar pessoas amadoras. A gente em casa conseguia dar movimento a um desenho, né? Esse programa, o Flash, ele conseguia deixar com que você fizesse as coisas mais fáceis. Facilitava, né, para você fazer a criação de desenhos. Em 1996 começa o site da UOL, né, Universo Online, onde você conseguia reunir várias funções. Ó. Tinha bate-papo, buscador, o e-mail da UOL, serviço de assinante, fórum, certo? Tudo era dentro desse site aqui, ó. 96 e até hoje, né? O UOL tá aí. 96 também vai começar, os jornais vão começar a participar também da internet. É em 96 que vai começar a ter as páginas de internet dos jornais, né? Aqui é da Folha de São Paulo. Certo? Em 98, ó, a Google chega no mercado, né? Um sistema revolucionário de ranqueamento de sites. É só em 98 que a Google surge. Olha como é que era o visual da Google, né? Até a própria logomarca, né? Olha a diferença da Google de antigamente para hoje em dia, né? É nessa época que vai começar o GIF, né? Foi a febre de GIF animado. Esses GIFs que a gente utiliza no WhatsApp, você só conseguia ter nos computadores e tinha que ser um computador bom, certo? Tinha que ser um computador que tivesse com hardware, né? Tivesse com peças atuais, senão não rodava esses GIFs.
Em 1999 começa o MSN, né? Ó, que é o pai do WhatsApp, né? Era como se fosse um WhatsApp, só que no computador, né? Só que em vez de você salvar o telefone, você tinha que salvar o e-mail das pessoas, ó. Aí tinha como você saber se a pessoa estava online ou não, tinha como chamar a atenção da pessoa. O MSN era. E no caso, o MSN, é, ele era muito utilizado mais para a parte profissional, né? Para a parte de empregos e trabalhos, porque até essa época, 99, o computador no Brasil não era algo que era acessível como é hoje, né? Não era todo mundo que tinha acesso ao computador. O computador ele só vai se popularizar mesmo de 2012, 2013 para cá, certo? Até os anos 2000 também, que era a década das lan houses, né? Não sei se aí perto da casa de vocês ainda tem lan house, mas é nos anos 2000 que a Tinha, coisa fecharam. quebrou, né? Como todas as outras. Nos anos 2000 era a febre de lan house, porque o computador ainda era muito caro, né? O computador nos anos 2000 era R$ 4.000. R$ 4.000 é... O salário mínimo nos anos 2000 era, se eu não me engano, acho que era R$ 300 ou R$ 400. Um computador era 10 salários mínimos. Olha a diferença, né? Do que é hoje. Em 2004, ó, vai nascer a melhor rede social, né, que já existiu hoje até então, que é o Orkut, certo? E é engraçado, pessoal, não sei se vocês utilizaram, o Orkut acabou em 2012. Acho que foi em 2012 ou foi 2013. Mas foi por aí, foi nesses... Ou foi 2012 ou foi 2013, quando ele foi desativado. Ele voltou. Ele voltou? Não estava Voltou. sabendo. Não estava sabendo. O Orkut, pessoal, não é estranho, mas é um fenômeno que explodiu no Brasil. Ele não Não, o Tipo Orkut nasceu. não voltou, só Facebook. que o servidor dele só continua lá. A galera só não usa. Ele nunca foi derrubado. Assim, pelo que eu soube, né, até então, acho que em 2014, 2015, você tinha as fotos, né? No começo aqui do Orkut, em 2004, você só poderia colocar 12 fotos no Orkut. E você tinha que ser convidado. Por exemplo, se eu era usuário do Orkut, isso no começo, né? Depois mudou. Se eu era usuário do Orkut, eu tinha que mandar um convite para você conseguir entrar nessa rede social, certo? Mas pelo que eu soube, em 2013, 2014, você só poderia baixar as fotos ou baixar as comunidades que você tinha, mas não tava podendo utilizar. Mas que bom que voltou. Era uma rede social. Eu gostava muito de utilizar o Orkut. Isso em Acabei 2000, de ver ele na Play Store. ele tá na Play Store, né? Se eu não me engano, 5 MB. eu não sei nem mais quem é que usa, né? Porque o Orkut era um interessante. O melhor dele era as comunidades, certo? As comunidades eram bem ativas. Você tinha comunidades de pessoas do bairro, de pessoas da cidade. Aí é nessa época que, tipo, se você gosta de um estilo de música, ou se você gosta de um tipo de filme, de anime, de desenho, isso, você tinha comunidade de todos esses tipos. E aí você ficava debatendo, o pessoal ficava comentando, porque a informação nessa época não era tão acessível como é hoje, né? Se eu quisesse ver em 2004 estava passando Dragon Ball, certo? Estava passando Dragon Ball. Eu só conseguia assistir Dragon Ball um episódio por dia, porque só passava na TV. Não tinha como eu ver na internet, porque 2004 não tinha a menor condição de você baixar alguma coisa da internet. Para você baixar uma foto, você demorava tempos, E né? também, se desse o upload num vídeo de 10 minutos, o servidor inteiro caía. E a conta de telefone também no final do mês vinha batendo, porque não existiam serviços de Tava iniciando, né? Mas era direto no telefone. Então, tipo, se o telefone tocava, você atendia, a internet caía, certo? Era utilizado o pulso, certo? Então, nessa época, a informação não era tão difundida, né? Aí as pessoas se reuniam nessas comunidades para ficar divulgando, né? Para ficar falando sobre novos desenhos, sobre novas bandas. Era bem interessante o Orkut nessa época. Não era tóxico, né? Como se tornou depois o Facebook, e essas outras plataformas, o Twitter.
2004, ó, vai nascer também o Facebook, né? Não sei quem é que foi quem já assistiu o filme lá, a rede social, é lá que vai nascer o Facebook, mas o Facebook só vai se popularizar no Brasil depois de 2010. É quando o Orkut está morrendo que o Facebook vai se popularizar no Brasil. Em 2005 é quando nasce o YouTube, né? O YouTube já está com 16 anos. Em 2006, ó, vai surgir o Twitter, né? Bem diferente do que a gente conhece hoje do Twitter, certo? E nos dias de hoje, a internet, ó, ela é utilizada em todos os tipos de tela, né? Desde a tela lá do computador mais caro aqui da atualidade, né? Que são os computadores da Apple, a tablet, celular, certo? E hoje em dia é utilizada a inteligência artificial, né? Que é o database, onde tem as informações. É onde sites que levam usuários para outros ambientes, outros apps, e-mails, redes sociais, certo? Que é aqueles, não sei se vocês já viram, né? Claro, aqueles sites que você clica no link para fechar no X, aí você é redirecionado para outra página, né? Famoso spam. Aquilo ali é tudo inteligência artificial. Certo? E hoje em dia, utilizado através dos blogs, né? Transmissões ao vivo, né? Quem é que não assiste um... Não é o nome daquele cara, mano? Que ele é o maior... PewDiePie. Não, ele é brasileiro. Ele é do Twitter. Do Twitter não, do Twitch. Brasileiro não conheço. Não, ele é do Twitch. Ele é o maior... Fala agora, esqueci o nome. Streamer. Streamer. Ele é um dos maiores do mundo. O Gaules. Pronto, o Gaules. Quem é que nunca assistiu, né? O Gaules jogando, ou então outros streamers através do Twitch, ou mesmo no YouTube, né? Até o Felipe Neto, né? Quem é que... faz muito tempo que eu não vejo Felipe Neto. Acho que faz uns, sei lá, 7, 8 anos que eu não vejo Felipe Neto. Mas quando eu apareceu na minha página do YouTube, aí eu vi ele jogando. Aí quando eu fui olhar, tinha quase 200 mil pessoas assistindo uma live dele jogando no YouTube. Olha o tamanho, né, da proporção que tomou. Chega a ser maior do que, sei lá, essas TVs, essas empresas de TV regional, né? O que eu digo é a audiência, né? A audiência chega a ser maior do que essas TVs de cidades, tipo a Verdes Mares. Será que tem 200 mil pessoas assistindo o CETV, né? O Jornal do Meio Dia? Mas lá no Felipe Neto tem 200, 300 mil. Um jogo da Champions League, né? Que a gente estava falando outro dia no Facebook, chegou a dar 3 milhões de pessoas, né, no Facebook. O jogo lá do Paris Saint-Germain, acho que foi Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, e chegou a dar 3 milhões de pessoas assistindo pelo Facebook. Olha o tamanho do que é a internet hoje em dia, né? Fazer o próprio canal, né, do YouTube, mostrando aqui. E você consegue fazer seu próprio Big Brother, né? Você conseguir fazer os seus stories lá no Instagram. Tudo isso a internet está proporcionando pra gente, né? No futuro, o futuro vai ser esse aqui, né? Ó, da Amazon. A Amazon promete fazer entregas em até meia hora através desse drone aqui, ó. Já estão fazendo experimentos com ele, né? Olha a mudança, né, que a internet deu na nossa vida. Lá nos anos 60, que só servia para uso militar, para hoje que serve praticamente para tudo, né? Não sei se vocês já viram essas geladeiras novas. Eu acho que não vende no Brasil ainda, não sei. Que ela avisa o que está faltando de alimento para você. Ela é uma smart geladeira. Ela faz o mapeamento lá do que tem, do que você consome, e diz: está faltando leite, está faltando carne, está faltando ovos. Olha no que chegou, né? E esse é só o começo, né? Dizem que essa fase que a gente está vivendo da internet é só os primeiros 10% para a função que ela vai atingir, né? Não sei se vocês já ouviram falar do 5G. Alguém quer falar? Isso aí é bem recente, só que assim,
O que a gente usa aqui no Brasil ainda é no máximo 4G. Não chegou pro Brasil ainda o 5G. Até está tendo não é uma guerra, né, mas está tendo uma disputa, porque a China tem a tecnologia, né, do 5G e os Estados Unidos também têm essa tecnologia. E o Brasil tá vendo se compra a tecnologia chinesa ou americana. Aí tem aquela velha discussão, né? Porque dizem que as empresas chinesas vendem informação para o governo chinês, né? Não sei se vocês já ouviram essas histórias. Principalmente no celular da Xiaomi, o pessoal diz que a informação que você tem, quem tem celular da Xiaomi,